Senhor Deus e soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o seu santo nome e agradecer ao Senhor por ter deixado a sua santa palavra para que nós não fiquemos no escuro diante da sua vontade, Deus. Que nós possamos compreender ela cada dia mais, que o Senhor possa continuar dando graça às pessoas que se propuseram a aprender mais do Senhor e que o Senhor dê esse conhecimento a cada um de nós. Em seu nome eu oro. Amém e amém. Dando continuidade à nossa série, nós falaremos hoje sobre a carta aos Hebreus. A começar sobre a autoria, a carta não identifica o seu autor, o que gerou debates desde os primeiros séculos da igreja. E existem, pelo menos, no mínimo, 4 hipóteses de quem tem escrito a carta aos Hebreus. Tá? A primeira hipótese é de que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus. Só que ela é rejeitada por muitos estudiosos modernos devido à linguagem grega refinada, falta de abertura epistolar e vocabulário distinto. Ou seja, parece muito diferente das cartas de Paulo. O linguajar para o grego é diferente do que Paulo costuma escrever, e em outras cartas, Paulo costuma iniciar falando quem ele é, dando autoridade. Só que o Alex pregou aqui algumas semanas sobre Hebreus, e ele citou um dado interessante, que a carta era urgente. Então a ideia de que o autor não iniciou de forma eloquente, iniciou com um assunto, deve demonstrar isso também. Tá? A segunda hipótese é que possa ser Apolo, um fluente das escrituras e eloquente. Está em Atos 18, o Apolo está lá, tá? E ele pode ter escrito aos judeus helenistas. A terceira hipótese, Barnabé, levita, amigo de Paulo e conhecedor da lei. E a última hipótese, essa eu descarto completamente, é Priscila, mulher de Áquila e colaboradora de Paulo. Alguns sugerem o anonimato da carta por ela ser mulher, mas esse eu descarto completamente, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês saberem que existe essa discussão. A autoria de Hebreus permanece anônima, mas não é incerta em termos de autoridade. A tradição cristã primitiva e muitos teólogos reformados aceitam que, 1. A carta provém de um círculo apostólico com profunda autoridade e teologia cristocêntrica, e 2. Foi reconhecida como canônica não por ter o nome de um apóstolo, mas por ter sido aceita pela igreja apostólica primitiva, usada nos cultos e citada como escritura. A gente precisa lembrar de uma série que nós tivemos em 2023 sobre o cânon bíblico. O Antigo Testamento foi aceito pelos judeus desde sempre, é por isso que nós seguimos o Antigo Testamento dos judeus, e o Novo Testamento ele foi aceito como bíblico, por quê? Porque as igrejas liam isso nos seus cultos como escritura sagrada. A carta aos Hebreus também. Então ela tem apostolicidade, ou seja, ela faz parte do círculo apostólico. Quem escreveu tinha um conhecimento muito grande sobre o ministério de Jesus, e ela é reconhecida porque as igrejas também a reconheciam como sendo escritura, tá bom? E agora falando ainda sobre a autoria e a apostolicidade, eu quero defender a ideia de que muito provavelmente Paulo foi o escritor de Hebreus, tá? Em Efésios 2:20, Paulo declara que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Assim, entende-se que os autores do Novo Testamento deveriam ser apóstolos, ou ter recebido ensino direto da autoridade apostólica, como Marcos com Pedro, Lucas com Paulo. Nesse ponto, a autoridade de Paulo da carta de Hebreus ganha força. Primeiro, porque Pedro parece reconhecer os escritos de Paulo, mesmo os de linguagem difícil. Isso está em 2 Pedro, eu queria que vocês abrissem aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aqui Pedro está considerando os escritos de Paulo como escritura, palavra de Deus. E isso dá ênfase de que Paulo possa ter escrito Hebreus, porque Hebreus realmente é uma carta difícil, que muitos torcem, tá? Porque vocês vão ver ao longo da explicação do panorama sobre a carta, que a carta foi enviada porque existiam muitos ali que estavam querendo se desviar da fé, tá? Então era uma carta muito urgente, tá? Em segundo lugar, o que fortalece a ideia de que Paulo escreveu Hebreus. A teologia é profundamente paulina, embora o estilo seja diferente, o que pode ser explicado se for escrito em grego refinado por um amanuseio como Lucas. O que acontece? Pode parecer
que a escrita é diferente, mas é porque Paulo está falando para hebreus, um povo conhecedor da lei. E Paulo, como um bom fariseu, muito provavelmente usaria uma linguagem muito mais coloquial com essas pessoas que ele conhece. Tá? Em terceiro lugar, Hebreus 13, 23, menciona Timóteo, discípulo próximo de Paulo, o que reforça a origem de que a carta foi escrita por ele. Tá? Assim, muitos reformados sustentam que Hebreus pode sim ter sido escrita por Paulo ou sobre a sua autoridade, o que garante seu lugar entre os escritos fundacionais da fé cristã. O que eu quero dizer em resumo? O Novo Testamento precisa ser escrito pelos apóstolos ou está entre o círculo dos apóstolos, como Marcos e Lucas. A eles foi dado o dever do fundamento. Se Apolo tivesse escrito Hebreus, a carta aos Hebreus não valia. Ela não valia, porque Apolo não estava baseado em Paulo, como Lucas esteve baseado e como Marcos esteve baseado. Tá bom? Então, a gente precisa entender e, muito provavelmente, quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Eles não definem porque não está escrito, é só por isso. Porque Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele coloca o seu nome. Mas como a carta é muito urgente, e a linguagem é muito diferente, só que a teologia é muito parecida. É muito parecido com o que é falado em Romanos, por exemplo. É muito parecido com o que é falado aos Coríntios, em Colossenses principalmente. É muito parecido a Hebreus e Colossenses, quando vai defender a fé usando o Antigo Testamento. Então, dá-se a entender de que foi Paulo, sim, que escreveu a carta aos Hebreus. Tá? Sobre a data. Acredita-se que a carta foi escrita entre 60 e 70 depois de Cristo. Possivelmente antes da destruição do templo. Lembra que nós temos esse marco. O que marca a era pós-Jesus é a destruição do templo em 70. A gente tem a noção de que desencadeou toda aquela perseguição com os cristãos e que o Antigo Testamento foi escrito antes da destruição do templo. Principalmente a carta de Hebreus, porque a carta de Hebreus ela cita questões do templo, coisas que acontecem no templo. E se o templo tivesse sido destruído, ela teria contado, né? E ela acaba não contando. A ausência de qualquer menção à destruição é um forte indicativo de data, visto o foco do autor no sistema sacerdotal. Ele vai falar sobre sacerdócio, ele vai falar sobre dízimo e tudo mais, tudo que acontecia no templo, sem falar de destruição do templo. Então, provavelmente entre 60 e 70. Tá? Os destinatários eram judeus cristãos em risco de abandonar a fé e retornar ao judaísmo. Provavelmente por quê? Provavelmente onde, na verdade? Né? Na Judéia, ou em Roma e Alexandria. Provavelmente eram familiarizados com o Antigo Testamento e os ritos do templo, porque fala-se muito sobre isso. Tentados por heresias judaicas e misticismo, incluindo o culto aos anjos, que está em Colossenses 2, e em meio à perseguição. Então, qual que é o panorama? Existiam judeus, conhecedores do Antigo Testamento, pessoas que participavam dos ritos do templo, que estavam sendo perseguidos pela fé, e pensando e já voltando para o judaísmo, para o misticismo da época. Tá? Por isso a corrida para essa carta ser enviada. Tá? Sobre o contexto histórico religioso. Primeira perseguição. O Império Romano começava a distinguir os cristãos dos judeus. Começou ali. Opa! Tem os judeus que estão sob nossa dispensação e tem esses novos aí, esses cristãos. Deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo era visto como um refúgio seguro. Por quê? Porque o judeu não era perseguido, o cristão era perseguido. Então, voltar para o judaísmo era segurança. Tá? Segundo, o judaísmo místico, influenciado por correntes helenistas e pela comunidade local, uma comunidade que chama Qumran. Eles valorizavam anjos como mediadores, o templo terreno como central e os ritos e genealogias sacerdotais. Voltando àquelas velhas práticas do templo e com práticas ainda piores, que é o culto aos anjos. Hebreus inicia demonstrando a superioridade de Cristo sobre os anjos por causa desse rito que existia, dessa galera que estava lá cultuando aos anjos. Tá? Falando do culto aos anjos. Hebreus começa confrontando a visão. Vamos lá, Hebreus 1, versículo 4. Pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. O capítulo 1 todo é sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. Por quê? Por causa dessa besteira que o povo estava seguindo. O autor mostra que Cristo é o próprio Filho de Deus, Criador, Redentor, adorado pelos anjos, e não um entre eles. Isso aqui também quebra a ideia do testemunho de Jeová, de que Jesus é Miguel.
Jesus não é um anjo, ele é maior do que os anjos. Tá? Agora vamos partir para o resumo de cada capítulo. Tá? Capítulo 1 fala sobre Cristo, a revelação suprema. Deus falou muitas vezes por profetas, mas agora falou por meio do Filho, que é o resplendor da glória e a imagem exata do seu ser. Ou seja, o Filho é superior aos anjos porque é chamado de Filho, é adorado por anjos e tem um trono eterno. O autor inicia com uma cristologia altíssima para desmantelar qualquer idolatria geológica. Cristo é acima de tudo e todos. No capítulo 2, a humilhação e exaltação de Cristo. Apesar de ser maior que os anjos, Jesus foi feito por pouco tempo inferior a eles para sofrer a morte e salvar os filhos de Deus. Ele é o pioneiro da salvação e se identifica com os homens, tornando-se um sumo sacerdote misericordioso. Esse capítulo reforça a união hipostática. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa ideia de que Jesus em algumas partes era Deus, em outras era homem, é bobagem, muita bobagem. Jesus é 100% Deus, 100% homem, e o nome dessa doutrina é união hipostática. E é linda, linda, tá? Linda. Tá em várias passagens do Antigo Testamento. O capítulo 3 fala que sobre Jesus ser maior que Moisés. E Moisés aqui significa a lei, tá? Moisés foi fiel como servo, Cristo é fiel como filho sobre a casa. A advertência que é citada no capítulo 3 está em Salmos 95. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o seu coração. É um alerta contra a incredulidade e rebelião, como na geração do deserto. Não basta a tradição religiosa ou privilégio histórico, é necessária fé viva e perseverança. O povo está querendo voltar para o judaísmo, e o autor de Hebreus está falando, então, Cristo é maior do que a lei. É maior do que o lugar que vocês estão querendo voltar. Moisés é só uma sombra daquilo que viria. E se vocês querem ouvir alguma coisa do Antigo Testamento, ouçam o que Deus disse no deserto para aquele povo. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês. Capítulo 4, o verdadeiro descanso de Deus. O descanso prometido não foi plenamente dado por Josué, quando entrou na terra prometida. O verdadeiro repouso é escatológico e ainda acessível em Cristo. Ou seja, o nosso descanso é Jesus. Cristo é o sumo sacerdote que se compadece. Por isso podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Se você se questionou alguma vez por que Jesus se fez homem, foi por isso. Porque ele está à direita de Deus Pai como homem também. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus com um corpo glorificado. É o corpo que nós teremos. Ele é o primeiro da ressurreição. Muitos ressuscitaram. Jesus ressuscitou muitos mortos. Mas com corpo glorificado, ele é o único. Entende? Ele é o primeiro, ele é o único. E ele está à direita de Deus como Deus, porque ele é Deus, mas como homem também. É daí que surge o salmo que fala, abram suas portas antigas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória, tá? Muito bonito, né? Capítulo 5, Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele introduz o conceito de Melquisedeque, rei sacerdote de Gênesis 14. Cristo foi nomeado por Deus como sumo sacerdote eterno. Os leitores são criticados por falta de maturidade espiritual. Aqui o autor já começa a pegar pesado com a galera. Capítulo 6, advertência contra a apostasia. E aqui tem uma grave exortação. Quem rejeita a Cristo depois de conhecê-lo, não encontra renovação para o arrependimento. Não adianta. Se você conhece a Jesus, conhece o dom perfeito e se desvia, é impossível que volte. Por que você está crucificando Jesus de novo? Isso é difícil de entender, parece difícil de entender, mas não é não. Uma pessoa que tem contato com a igreja do Senhor, que vê o que Jesus tem feito no meio de nós, uma pessoa que tem experimentado tanto na vida de outros quanto na própria vida os milagres do Senhor e diz que ele não existe, porque voltar ao judaísmo é isso, é falar, olha, o Messias não veio ainda, então vocês estão crucificando Jesus de novo, porque não vai vir outro Messias. Por isso que o autor diz que é impossível que eles voltem. Por quê? Porque na teoria eles estão crucificando a Jesus de novo. Se você vai voltar para o judaísmo, você vai dizer que o Messias ainda não veio. Se o Messias ainda não veio, ele não vai vir, porque já veio, é Jesus. É um pouco complicadinho, mas é exatamente essa a ideia. Tá? Mas há esperança para os que permanecerem firmes. Eu vou falar mais para frente sobre a perseverança dos santos. Você entra para a sua pregação, pastor. Deus é fiel às suas promessas, como demonstrado em Abraão. E aí nós temos o capítulo 7, sobre Melquisedeque e a superioridade dos sacerdotes de Jesus. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele é rei, sacerdote e sem genealogia.
Abraão lhe deu dízimo, mostrando sua superioridade ao sacerdócio levítico. Jesus tem um sacerdócio eterno e perfeito que traz salvação completa. No capítulo 8, a nova aliança. Cristo é mediador de uma aliança superior baseada em promessas maiores. E ele cita Jeremias 31, a nova aliança escrita no coração. A antiga está obsoleta e prestes a desaparecer. No capítulo 9, sobre o tabernáculo e o sangue de Jesus, explica o funcionamento do tabernáculo. E aí a ideia de que o templo não foi destruído ainda. O sumo sacerdote humano entrava uma vez por ano. Cristo entrou uma vez por todas no Santo dos Santos Celeste com seu próprio sangue. Seu sacrifício purifica a consciência e é o testamento eterno. Isso daqui é poderoso para quem está querendo voltar para o judaísmo. Muitas das vezes nós lemos, principalmente a carta de Hebreus, a gente lê sem entender. É por isso que o panorama é importante. Sabendo que tem um povo querendo voltar para o judaísmo, a demonstração do autor de que Cristo é superior a essa lei é poderosa demais. Demais. Capítulo 10, o sacrifício definitivo de Cristo. Começa a dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetitivos e ineficazes. O sacrifício de Cristo é único, suficiente e eficaz. Eficaz. A exortação à fé, perseverança, comunhão e rejeição ao pecado deliberado. No capítulo 11, a galeria dos heróis da fé que todo mundo conhece. A definição de fé como a certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Os exemplos como Abraão, Noé, Moisés, Raabe e os profetas. Todos esperavam algo superior que se cumpre em Jesus. Capítulo 12, a exortação à perseverança. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, Deus disciplinando os seus filhos que ama, e a advertência contra rejeitar aquele que fala dos céus, em contraste com Moisés no Sinai. Tá? No capítulo 13, e último capítulo da carta, as exortações finais e despedida. Existe, nesse final, algumas instruções práticas sobre hospitalidade, fidelidade no casamento e liderança espiritual. Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre, não seguir doutrinas estranhas e ofereçamos sacrifícios de louvor e boas obras. Ou seja, a forma de não desanimar é viver a vida de igreja. O que o autor de Hebreus está dizendo é, vocês estão passando por perseguição, vocês não devem voltar para o judaísmo, porque não é segurança para vocês, a segurança para vocês é Cristo, e para se manterem firmes, estejam em comunhão, estejam juntos, fazendo boas obras, sendo hospitaleiros, sendo aquilo que Cristo os chamou para ser. Então, no meio do desânimo, não é para parar de vir na igreja, é para vir mais. Essa é a ideia de Hebreus. Olha, não desanima. No meio da tristeza, no meio do caos, não é para você enfurnar dentro do seu quarto, é para você vir para o meio do povo de Deus. Tá? Alguns temas teológicos da carta aos Hebreus. Primeiro, a superioridade de Cristo. Vamos de novo? Cristo é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico, à antiga aliança e sacrifícios e a qualquer figura do Antigo Testamento. Cristo é superior. Isso refuta qualquer sincretismo com o judaísmo tradicional, misticismo angelológico ou confiança em obras da lei. Isso é muito importante para o povo que está ouvindo essa palavra, o povo hebreu que está querendo voltar para o judaísmo. Segundo, o dízimo na nova aliança, honra ao maior e não um preceito legalista. Melquisedeque é a base teológica do dízimo para a nova aliança. Em Hebreus 7, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Cita isso, né, de Gênesis 14. Isso mostra que o dízimo não pertence à aliança mosaica, mas é um princípio de honra espiritual. O autor mostra que Levi ainda estava em Abraão quando este ofereceu ao sacerdote rei de Salém, ou seja, o sacerdócio de Levi é submisso ao de Melquisedeque. É o que fala em Hebreus 7,7. Sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. Assim, o dízimo pertence como princípio, é uma resposta de fé e honra ao Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, segundo Melquisedeque, e é praticado com liberdade, generosidade e reverência. Esse é o dízimo da nova aliança. Em terceiro lugar, a perseverança dos santos e as advertências reais. Hebreus 6 a 10 contém as mais fortes advertências contra a apostasia. Reformados interpretam essas passagens como endereçadas à igreja visível, onde nem todos são regenerados. Quem abandona definitivamente a fé mostra que nunca foi verdadeiramente regenerado. Está em 1 João 2,19. Aqueles que estiveram no meio de vocês desviaram. Tá? Isso daqui mostra que a ideia de salvação está em quem perseverar.
A prova de que você é um salvo é que você vai perseverar. Em quarto lugar, Cristo, o sacerdote perfeito e o sacrifício final. Jesus, o sacerdote de Cristo, é único, eterno e eficaz. Ele entra no santo do santo celestial e não terreno. O seu sangue purifica a consciência e não apenas o corpo. E ele intercede continuamente pelos crentes. Eu queria que vocês abrissem Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Maria não intercede por ninguém. Jesus está intercedendo por nós. Isso é segurança para nós. Eu vim ontem conversando com o Robinho sobre como nós somos evangélicos na teoria e nós somos muitas vezes católicos na prática. Nós cremos que Jesus nos salvou, mas se a gente peca, a gente perdeu essa salvação. Quem te salvou? Jesus? E aí a dificuldade é, eu não posso falar isso aqui no altar, porque senão o descrente vai pecar. Que peque. O cristão, sabendo do sacrifício de Jesus, não vai viver na prática do pecado. É o que Paulo fala em Romanos. Continuaremos a pecar para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A ideia é de que Jesus morreu eficazmente. Ele não morreu para talvez salvar. Ele morreu para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Quinto, o culto e a comunhão da nova aliança. Em Cristo, o acesso ao Pai é pleno e direto. Hebreus 4,16, vamos lá? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. É isso que o sacrifício de Jesus fez com que nós tivéssemos livre acesso, muito diferente do judaísmo para o qual as pessoas estavam querendo voltar. Um Deus que está distante, separado por um véu. A adoração é centrada no céu, em Jesus, e não em estruturas físicas. Somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais, louvor, serviço e generosidade. Eu queria que vocês abrissem Hebreus 13, 15 e 16. Essa é a religião que nós seguimos. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. É interessante o uso da palavra sacrifício aqui, porque é um povo que está querendo voltar para sacrifício. Para concluir, a carta aos Hebreus é um chamado teológico e pastoral. Primeiro, para reconhecer que tudo converge em Cristo, tudo. Segundo, para abandonar qualquer sombra e abraçar a realidade. A gente não vive mais em sombra do Antigo Testamento, tá? E terceiro, para honrar com fé, generosidade e obediência ao nosso Rei e Sacerdote eterno. Amém? Vamos ficar de pé? A gente orar? Eu corri porque eu achei que não ia ter tempo, e aí sobrou tempo. Deus é bom. Feche seus olhos. Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender sobre o Senhor, Deus. Obrigado pelo Senhor ter deixado a sua palavra para nos alimentar, para ser a nossa guia nesse mundo tão escuro, Senhor. Que o Senhor possa continuar colocando no coração de cada um aqui a vontade de conhecer o Senhor mais e mais. O desejo de viver inteiramente para o Senhor e o anseio de que o Senhor volte e nos encontre trabalhando na sua obra, Deus. Nós pedimos no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor continue nos guiando a cultuar o Senhor conforme a sua vontade. E que nós possamos nessa noite glorificar o Senhor pelo que o Senhor é e já fez. Em nome de Jesus. Amém e amém.